Olá, pessoal. Então, agora nós vamos fazer uma revisão a respeito do conteúdo da prova de vocês da P2, tá? Então, ele vai começar lá na página 44 da apostila, na página 44, onde tem aceleração escalar, aceleração escalar média e aceleração instantânea, classificação dos movimentos, progressivo, retrógrado, movimento acelerado e movimento retardado, a questão do movimento uniforme, função horária dos espaços, representação gráfica do espaço em função do tempo no MU, representação gráfica da aceleração em função do tempo no MU e o movimento uniformemente variado. Então, o conteúdo de vocês começa lá na página 44, tá? Página 44 e vai até a página 59. Então, da página 44 até a página 59. Esse é o conteúdo que vai cair na prova que eu vou estar cobrando na atividade avaliativa, porque a gente não pode chamar de prova, né? Porque é com consulta, da P2, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da aceleração, tá? Para calcular a aceleração, então, para cálculo de aceleração, nós temos a seguinte fórmula. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Tá? Essa é a fórmula da aceleração. O que significa esse AM aí? Então, esse AM é a aceleração média. A aceleração média. Essa aceleração, a unidade dela no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Depois vocês têm o ΔV. Esse ΔV significa variação de velocidade. Tá? Como é que eu calculo a variação de velocidade? Velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o ΔV é a variação de velocidade. Qual é a unidade de medida no sistema internacional? Metro por segundo. E depois vocês têm o ΔT. O ΔT é a variação de tempo, que é dada em segundos. Tá? Como que eu acho a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então, aí nós temos a questão da aceleração média. ΔV sobre ΔT. ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial, tá? E as unidades de medida de cada uma, da aceleração média, metro por segundo ao quadrado, velocidade, variação de velocidade, metro por segundo, e tempo, segundos. Se alguma dessas unidades de medida não estiver dentro do padrão, vocês têm que transformar, tá? E a transformação vocês já sabem, porque a gente já trabalhou lá no comecinho do ano com essas unidades de medida, tá? Então, essa é a aceleração. Então, o que eu quero trazer para vocês agora? A questão dos movimentos, que é o que ele traz, classificação dos movimentos. Então, a gente vai estudar, a princípio, dois tipos de movimento, que são movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Tá? Então, aí nós temos movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Tá? Deixa eu abrir para vocês uma apresentação aqui, para que eu possa estar explicando melhor a diferença de cada um. Opa, vamos compartilhar aqui a tela. Então, vejam bem aqui, ó. Aqui,
vocês têm... Só um pouquinho aí. Aqui vocês têm os exemplos de movimentos, ó. Então, nós temos o movimento uniforme, que é chamado de MU, e o movimento uniformemente variado. E aqui nós temos a diferença desses movimentos. Então, qual é a diferença entre o movimento uniforme para o movimento uniformemente variado? No movimento uniforme, a velocidade é constante, ou seja, sempre a mesma. Eu vou começar com o movimento com 10 metros por segundo de velocidade e vou terminar o meu movimento com 10 metros por segundo. É como se vocês saíssem aqui de Joaçaba e fossem lá para o litoral sempre com a mesma velocidade, sempre a 100 km por hora. Não posso aumentar a velocidade nem reduzir. Por que eu não posso aumentar e reduzir? Porque nesse tipo de movimento a minha aceleração é nula, ela é igual a zero, certo? Então, quando não tem aceleração, o movimento vai ser uniforme, ele vai seguir sempre com a mesma velocidade. Por isso que ele diz aqui, ó, velocidade final, ela é igual à velocidade inicial, tá? Então, esse é o movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, ó, já diz tudo, uniformemente variado. O que nós vamos ter aqui? Uma velocidade variável. Quer dizer que eu vou sair de Joaçaba com 0 km por hora lá no meu velocímetro e quando eu chegar lá eu vou estar com 10 km por hora. Então, a minha velocidade ela vai ser variável, ela vai poder sair do 0 e para 20, de 20 para 30, de 30 para 100, de 100 para 80, ela vai variar. Por que isso? Porque nós temos o que a gente chama de aceleração. Só que essa aceleração, ela é constante, tá? O que isso quer dizer? É sempre a mesma. É uma aceleração média, aquilo que a gente viu aqui. E a velocidade final, ela é diferente da velocidade inicial. Então, aqui eu vou chegar lá no final do meu trajeto com uma velocidade que ela é diferente da velocidade com que eu iniciei o movimento, tá? Então, essas são as principais características do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, tá? Deixa eu só voltar aqui agora. Então, tá aí. Já vimos as diferenças do movimento uniforme para o movimento uniformemente variado, tá? Então, quando eu falo de movimento uniforme, vamos fazer um esquema aqui, ó, para vocês estudarem. No movimento uniforme, a minha velocidade, ó, velocidade, ela vai ser constante. Se a velocidade é constante, isso quer dizer que a minha aceleração é nula. Então, a aceleração é igual a zero. Já lá no meu movimento uniformemente variado, o que vai acontecer com essa velocidade? A velocidade que era constante, agora ela passa a ser o quê? Variável. Tá? Então, velocidade ela é variável. Isso aqui acontece por quê? Porque nós temos uma aceleração. Aqui ela era nula. Aqui essa aceleração ela vai ser constante. Ou seja, sempre a mesma. Tá? E aí nós temos a classificação do movimento, que é aquilo que tem lá na apostila de vocês. Então, aqui, nessa situação, quem vai determinar o tipo de movimento é a velocidade. Se a velocidade for positiva, ou seja, se ela for maior que zero, nós vamos ter o que a gente chama de movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, nós vamos ter o que a gente chama de movimento retrógrado. Tá? Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, aqui nós temos as características e aqui a classificação do movimento. Aqui também, ó.
características do movimento uniformemente variado. Quem que vai determinar agora a classificação dele? Ao invés de ser a velocidade, agora é a aceleração. Então, se a aceleração for positiva, ou seja, maior do que zero, nós vamos ter um movimento acelerado. E se nós tivermos uma aceleração negativa menor do que zero, o movimento vai ser retardado. Certo? Então, aqui nós temos, ó, tipo do movimento, características do movimento, classificação do movimento. Movimento uniformemente variado. Características do movimento uniformemente variado, classificação do movimento uniformemente variado. E agora nós vamos ver quais são as fórmulas que nós usamos em cada um desses tipos de movimento. Então, aqui, ó, nós podemos usar, já que nós temos uma velocidade, nós temos que trabalhar com a fórmula da velocidade média, que você já conhece. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? Posição final menos posição inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Tá? Além da velocidade média, como nós não temos aceleração, então nenhuma fórmula que tenha aceleração vai entrar para esse movimento uniformemente variado. Então, além dessa, nós temos outra fórmula, que é a função horária da posição, que é o sorvete. Certo? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, ó. Baixar um pouquinho não, vou colocar mais para trás. Aí, ó. Então, nós temos a função horária da posição, que é a fórmula do sorvete. Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, essas duas fórmulas aqui são as fórmulas que nós vamos utilizar no movimento uniforme. Tá? Só tem essas duas aí. Aqui nós temos a classificação e aqui nós temos as características. Agora nós vamos lá para o movimento uniformemente variado. Tá? Então, nós já vimos que no movimento uniformemente variado nós temos a aceleração. Então, se nós temos a aceleração, nós temos que calcular essa aceleração com aquela fórmula que eu passei antes. Então, vamos puxar ela aqui, ó. A aceleração média vai ser igual a ΔV sobre ΔT, tá? Velocidade, a aceleração média é igual a ΔS sobre ΔT. Além dessa, nós temos mais três. Então, nós temos a função horária da velocidade, né? V igual a V inicial mais A vezes T. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá? Na outra aula eu expliquei tudo a respeito disso aqui. Agora só estou fazendo uma revisãozinha. Outra função horária fora da velocidade é a função horária da posição. S igual a S inicial mais V inicial vezes T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a função horária da posição. E por último, nós temos a equação de Torricelli, que é aquela que nós utilizamos quando nós não temos tempo. Então, V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S. Tá? Então, essa é a função horária que nós utilizamos para... Essas são as fórmulas que nós utilizamos para trabalhar com o movimento uniformemente variado. Tá? Então, movimento uniforme, velocidade constante, sempre a mesma, nós não temos a aceleração. Movimento uniformemente variado, nós temos a presença da aceleração, então vai fazer com que a velocidade ela varie, tá? Suba, desça, tá? É por isso que aqui, ó, no movimento uniforme, nós temos
alguns tipos de gráfico que vão diferenciar do movimento uniformemente variado, tá? Então, aonde que vocês vê essas questões dos gráficos? Lá na página 48 e na página 49, tá? Então, aí vocês vão ter como que a gente representa um gráfico. Mas não se prendam muito a gráficos, porque gráfico a gente vai cobrar pouca coisa, ok? Movimento uniformemente variado tem que estar na ponta da língua para a prova. Qualquer dúvidas, toda quinta-feira, 1h30, nós temos aula de reforço. Não esqueçam, a aula passada nós participamos só em 3 ou 4, se eu não me engano, ok? Até mais!